Muito bom dia a todos que nos acompanham na Vozão TV, coletiva de imprensa com o diretor administrativo Eduardo Arruda. Muito bom dia, Eduardo. Bom dia, amigos. Bom dia a todos do Alvinegro. Bom dia a todos da imprensa. Falar aqui um pouquinho do que tem acontecido, né? Esse ano de 23, referente ao futebol feminino. Posso iniciar a minha palavra já pedindo desculpas ao nosso torcedor, né, pelos placares aí elásticos contra a nossa entidade, no nosso clube. Isso realmente é doloroso. Nós que fazemos o clube sabemos disso, né? Primeiro que ninguém está aqui brincando, mas a gente sabe que isso machuca muito o nosso torcedor, principalmente com o que tem acontecido desde o ano passado, com relação ao futebol profissional. Então, qualquer tipo de derrota, seja ela feminino, seja qual for a categoria do clube, isso machuca o nosso torcedor. Então, a gente pede humildemente desculpas ao nosso torcedor. Vocês sabem, eu vou dar início só um resumo para vocês, aí depois a gente fica à vontade para responder as perguntas, tá? Ano passado, a gente fez um investimento dos últimos 5 anos de futebol feminino, o menor da história do clube com relação ao futebol feminino. É um projeto que a gente tentou segurar o máximo financeiramente, mas atingimos os objetivos, né? Levamos o time à primeira divisão, a Série A1, e fomos campeões brasileiros. Muito importante para o clube, muito importante para o projeto. Então, eu considero o futebol feminino um projeto vencedor, né? Os últimos 5 campeonatos cearenses, vencemos 3. Né? Tivemos batendo na trave alguns anos aí para subir, e ano passado a gente teve esse êxito que foi levar o futebol feminino à Série A1. Consequentemente, campeão brasileiro. Termina o ano. O futebol profissional, infelizmente, tem a caída para a Série B, um impacto gigantesco financeiro para o clube. Fui chamado, fui colocado em situações de que a gente tinha que rever a questão do projeto. Primeiro porque time da Série B não é obrigado a ter futebol feminino, mas nesse momento o clube não pensou nisso. Foram conversas que a gente teve, preocupados com como é que seria a questão financeira, para poder manter um projeto, até porque nós estamos na Série A1. Então, se na Série A2 nós tínhamos um orçamento X, para a Série A1, o óbvio é que esse orçamento duplicasse, ou pelo menos crescesse. Como fazer isso? Já que o orçamento para bancar o futebol feminino vem do futebol profissional, né? Mesmo com algumas parcerias, com alguns patrocinadores, sai caro. A colaboração que a CBF nos dá é nos jogos, né? Jogo em casa é um valor, jogo fora é outro. Além disso, o clube banca todos os salários, todas as despesas do DG, de comissão técnica, de medicamentos, de tudo que vocês imaginarem dentro de um cenário desportivo, o clube tem que arcar. Então, aí o clube ficou preocupado como fazer. O que é que nós fizemos? Ainda com o orçamento de Série A, no orçamento do ano passado, nós tivemos que quitar com as meninas. Nossa competição terminou em novembro. O que é que acontecia nos anos passados? Nós mantínhamos o elenco que nós íamos continuar, renovávamos com aquelas meninas que nós íamos renovar, que nós queríamos que continuasse com a gente, para o ano seguinte, e as outras a gente finalizava, rescindia, tocava o barco e contratava novas atletas. Ponto. Então, ninguém ficava desamparado, entre aspas. Fazíamos o que tinha que fazer. Renovava, dispensava e contratava. E numa situação dessa? De novembro, a gente tem que parar o futebol feminino, porque acabou a competição, fomos campeões. Como bancar isso? Novembro, dezembro e janeiro, já que nosso orçamento cai. Então, ainda com o orçamento de Série A, nós fizemos a limpeza financeira nos departamentos. Nós demitimos as funcionárias, que são todas funcionárias, fizemos a demissão, nós não podíamos segurar umas meninas dessa sem ter a certeza que iríamos continuar com elas. Daí eu atrapalhava a vida delas, atrapalhava profissionalmente a vida delas. Então, o que a gente fez? Dispensamos as meninas, deixamos cada uma buscar seu rumo. Como também a comissão técnica. Erivelto, por exemplo, campeão brasileiro. Quem é que não queria estar com o campeão brasileiro agora? O Erivelto era o nosso treinador. Fechei com o Erivelto, mesmo sabendo da dificuldade financeira, fechei com o Erivelto. Mas, quando fui chamado para conversarmos sobre a questão financeira realmente do ano, eu tive que voltar atrás, pedir desculpas ao Erivelto, deixei o rapaz à vontade de buscar, de procurar um emprego,
cara é campeão brasileiro, vou estar segurando o cara aqui para depois não segurar, não fechar com o cara e atrapalhar a vida dele. Então, ele fechou com o clube lá da Amazonas. Ponto. Dispensamos as atletas e começamos a estudar a parte financeira do clube para como é que seria, buscando, tentativa de patrocinadores, parcerias, vendo em cima dos nossos contratos aquilo que pode ser envolvido para o futebol feminino, buscando. O clube entrou no processo eleitoral, Conselho Deliberativo. Em seguida, renúncia do presidente, a vinda do nosso presidente assumindo interino durante alguns meses. Toda essa parte política também atrapalhou no processo do futebol feminino para poder alinhar as coisas financeiras. Tá? Então, isso não foi maldade do clube, não foi, sabe, é uma pressão muito grande, pessoal, da parte até de vocês, assim, né? Mas a gente não foi procurado para conversar sobre isso. Mas por que agora? Porque 2 derrotas em placares gigantescos? Não, o clube está trabalhando. O clube está trabalhando, o clube não parou, não. Mas nós tínhamos que alinhar. E eu não estava tendo condições, nesse momento de final de ano e começo de ano, por questões políticas também do clube, de ajustar as coisas. Estou conseguindo agora. Após aí nós formamos o quê? O time de base que nós tínhamos. Nós montamos a nossa base. Nós tínhamos uma base montada já no passado. Então, nós conquistamos a vaga na Supercopa por conta de quê? Dentro de campo, nós fomos campeões brasileiros da Série A2. A CBF faz o quê? O convite para que a gente participe da Supercopa. Eu vou dizer que não? Não, não vou. Não vou porque não tenho um time. Como é que seriam as críticas de vocês ou da torcida? Ah, não, vai participar porque não tem time? Nós tínhamos um time. As atuais campeãs brasileiras foram demitidas, porque nós não tínhamos projeto. Como é que nós íamos pagar novembro, dezembro e janeiro, sem receita? Sem perspectiva financeira, que até o profissional, o João Paulo está ciente, ele viajou antes do Carnaval, vocês sabem, a imprensa sabe, ainda para discutir o orçamento desse ano, porque dependia da CBF, das TVs, o orçamento do clube. Como é que eu ia ter o orçamento feminino? Não tinha mesmo, não tinha. Então, agora, a gente está alinhando, porque já começou a aparecer situações. Está mais tranquilo para a gente. Domingo, após a derrota do Corinthians, domingo, que foi sábado, no domingo, o presidente Carlos Moraes, João Paulo, diretor financeiro, entrou em contato comigo e marcamos uma reunião ontem. Ontem a gente ajudou muita coisa. Agradeço demais aí a colaboração dos dois. Muito, agradeço muito. E me deram total carta branca para que a gente possa reverter a situação. E deixar claro que, sabe, perguntas fizeram também, inclusive eu vi ontem, nas redes sociais, esse tipo de coisa mandaram para mim e tal. Ah, agora que vai pronunciar, agora que vai contratar, não. Nós montamos um projeto, ainda nesse processo eleitoral, e eu trabalho, pessoal. Todos os dias nós estamos aqui buscando alinhar as coisas do clube, dentro daquilo que eu estou à frente. E não parava. É tanto que a gente participou da Supercopa, iniciamos o Campeonato Brasileiro também com a nossa base, mas desde antes do Carnaval. O Campeonato Brasileiro começou semana passada, final de semana passado. Desde antes do Carnaval, desde antes de iniciar a competição, a gente já tinha anunciado 4 atletas. Vocês estão de prova. 2 goleiras, uma zagueira, inclusive nossa ex-atleta, que foi campeã brasileira, que é a Karen, e mais um atacante, que inclusive já entrou no jogo passado. Estamos contratando, fechamos para chegar ou amanhã ou quinta-feira 5 atletas, e para a semana que vem mais 5. Então, em torno de 13 a 14 atletas a gente está contratando. Aval também da diretoria. Aval também do presidente Carlos Moraes, do diretor João Paulo, para que a gente pudesse. Mas isso, eles também estavam em dificuldade para poder alinhar essas coisas. Né? Ontem, após essa reunião que vocês sabem, que eu tive com eles, à tarde, o presidente convocou alguns departamentos do clube. Departamento comercial, departamento de marketing, departamento do sócio-torcedor. E aí, os departamentos foram solicitados à pressa das colaborações com o futebol feminino, com o futsal. Então, março, mês das mulheres, em homenagem às mulheres, Dia Internacional das Mulheres, vai ter promoção aí, vai ter busca referente a parcerias referente ao futebol feminino, vai ter novidade com relação à venda de camisas, mas nós não estávamos num processo complicado para poder alinhar tudo.
carnaval, viagens do profissional, viagens do futebol feminino, mas chegou o dia. Mas não parei, não. 4 atletas foram apresentadas, 5 foram fechadas para apresentar essa semana, 5 vão vir semana que vem, e o projeto vai ser tocado. A gente está reforçando o clube, nossa meta é permanecer na Série A, nós perdemos o primeiro jogo, temos mais 14, se eu não estou enganado. Nossa briga não são com os grandes clubes do futebol brasileiro feminino. Não temos como brigar com os grandes clubes. Mesmo a gente montando o nosso time anterior, com reforço, jogando com o Corinthians, isso é difícil. Você imagina um time de base. Ou vocês acham que eu vou ser irresponsável de chegar a colocar um time numa competição para perder de 10-0 ou de 14? De forma alguma, pessoal. O trabalho é sério. O trabalho é muito sério. Mas, infelizmente, não depende só da gente. Não é assim, não. Não posso passar... Eu estou o diretor do clube, eu não sou o dono do clube. Eu tenho respeito ao clube, às pessoas que fazem o clube. Eu tenho que ter as autonomias, eu tenho que ter as posições. Posso passar por cima aqui fazendo o que eu quero, não. E não fizemos isso por maldade também, não. A gente é responsável. Agora, estou aqui, humildemente, pedindo desculpas, porque passamos por um processo difícil no passado, do futebol profissional. E os placares são elásticos, machuca o nosso torcedor. Estou ciente disso, não fujo disso. E pedi para que viesse hoje falar com vocês para poder explicar todo esse processo. Então, o clube está reforçando o elenco, todas as assistências que vocês imaginarem com relação às meninas estão sendo dadas. Eu faço parte do processo diariamente com o César, com a Clara e com o Rodrigo Rocha, diariamente. Situações e outras que a torcida, que pessoas pontuais tentam nos desestabilizar, não vão conseguir. Não vão conseguir. O amor que eu tenho por esse clube fala muito mais alto que isso. Muito mais alto que isso. Quem me conhece, vocês que me conhecem, da imprensa também, quem faz o clube, sabe que eu sou um cara sério, que não estou aqui brincando de fazer uma situação para sacanear ninguém. De forma alguma. Sou um cara sério, sou um cara honesto, estou aqui pro amor a esse clube, para fazer o bem a ele. E é isso que eu vou fazer. Fica à vontade. Finalizado esse pronunciamento, a gente começa agora o ciclo de perguntas pela repórter Cris Neves Silveira, do Sistema Verdes Mares. Oi, bom dia. Tudo bem? Bom dia. Eu queria que você falou aí sobre o trabalho que vem sendo feito, né, que não parou, e eu queria que você detalhasse, você falou sobre assistência, a assistência que está sendo dada às atletas, eu queria que você detalhasse o que é que tem nessa assistência, assim, o que é que o Ceará tem relativo ao projeto de palpável, o que é que tem agora, o que é que o Ceará oferece para o time, em termos de estrutura, e falasse também sobre o orçamento. Você já colocou aí que tem essa questão aí, toda a questão política travou, né? Mas assim, o que é que o Ceará investe hoje no time feminino e o que é que o Ceará pretende investir nesse início de temporada na equipe? Obrigada. Nada, já posso informar que tudo que vocês imaginarem do departamento de futebol feminino, todos os anos cresce, né? Nós voltamos a treinar dentro do clube, né? Nós tínhamos um contrato com a Unifoc e esse contrato ainda existe dentro das nossas necessidades, né? Por questão de campo. Vocês lembram que nós íamos fazer uma reforma gigantesca aqui na sede? Essa reforma foi adiada devido ao rebaixamento, não tem como, né? Financeiramente, o clube não tem como fazer a reforma que ia fazer, né? Inclusive, voltou as escolinhas para dentro do clube, o futebol feminino treinando dentro do clube. Então, isso impacta positivo, que a gente treinava no Unifor. Então, nós estamos treinando hoje dentro do clube, ainda tendo 1 ou 2 vezes por semana a ida ao CT. Estamos aproveitando também um campo sintético, né, construído agora recente, inaugurado, que também nos dá uma grande assistência. Então, todo o departamento funciona normalmente, com todos os departamentos médicos, fisioterapia, comissão técnica completa, todo o apoio logístico para as meninas, a gente não deixou faltar nada, independentemente do que aconteceu. Orçamento. Nós tínhamos uma folha um pouco menos de R$100 mil, isso já está se trabalhando, né? Nós não tínhamos ainda, no começo do ano, como eu falei, final do ano, perspectiva de como fazer, né? Como eu falei, se a gente subiu, a tendência era dobrar. Como dobrar numa situação dessa? Então, complicou, né? Então, mas mesmo assim, nós iniciamos com um processo aí de base, montamos a nossa comissão técnica,
Montamos assim, reestruturamos a comissão técnica e estamos trabalhando a possibilidade de chegar ao que a gente tinha de orçamento ou passar. Isso não está ainda alinhado, porque eu tive alguns avais positivos ontem e a gente está trabalhando essa situação ainda de reforço. O importante é que a gente está trabalhando, reforçando, para que o projeto possa dar um retorno dentro de campo. Isso aí pode ter certeza que a gente vai fazer. Bom dia, Eduardo. Raiza Martins, do Globo Esporte. Você citou sobre essa assistência que está sendo dada às atletas. Queria saber se existe algum amparo psicológico também, né? Uma cena muito tocante nesse último jogo contra o Corinthians, né? A goleira Yasmin saiu chorando e tudo mais. Muito se comentou nas redes sociais sobre isso, né? São garotas muito novas, né? 14, 15 anos. Como é que o clube está trabalhando também esse aspecto mental de elas estarem enfrentando atletas profissionais, né, com orçamento Sim. nem se fala e tal. Como é que está sendo trabalhado isso internamente por vocês? Bacana a tua pergunta. Impactou bastante, assim, né? A imprensa, o torcedor. Só como eu falei para vocês, assim, elas não foram procuradas, não. O impacto aqui dentro é diferente. O impacto se levar 14 gols, aconteceu o que aconteceu, ela sair chorando, é uma coisa. Mas o Mateuzinho, da nossa comunicação, que estava lá no jogo, é diferente. Elas estão super felizes. A oportunidade que foi dada para elas trabalharem no Ceará, estarem participando da competição nacional, jogando com o Flamengo, transmitindo por uma televisão aberta a todo o Brasil, o mundo, em 2 televisões ao vivo, no mesmo momento. O impacto da familiar, assim, o impacto dos gols e a imagem dela chorando é uma coisa, mas isso foi reverberado, isso foi massacrado, perfeito. Mas a atleta está super feliz, está trabalhando feliz. O grupo é um grupo... Enfim, nós que fazemos o clube, a gente tem um outro entendimento porque a gente convive. Conversei ontem com o presidente, a gente vai estar alinhando, já está alinhando o departamento psicológico e assistência social da nossa base para o futebol feminino. Estarei em uma reunião mais tarde com o Israel Portela, que é o diretor da base, o Carlinhos já me deu todo aval. O Carlinhos, que eu falo né, porque é meu amigo, o presidente Carlos Moraes, já me deu todo o aval referente a isso. A gente está tendo esse alinhamento para a Clara, a nossa supervisora, está alinhando isso também com a Daniele e o nosso assistente social da base para poder dar essa assistência às meninas. Mas, como eu falei para vocês, não tem essa guerra dentro, não. É diferente. Felizes, alegres, contentes, sabe? Mas o que passou foi uma imagem dela chorando. Só para você ficar ciente, tá? Assim, deixar bem claro isso. Você falou sobre algumas ações que o Ceará deve fazer aí, até para conseguir arrecadar mais dinheiro, né, para estar ajudando o time feminino e também para aproximar o torcedor um pouco mais do time feminino. O Ceará vai jogar a próxima partida em casa e ele vai jogar contra o São Paulo, mas o jogo acontece no domingão. Existe alguma perspectiva do clube de trazer jogos para o PV, já que o Ceará e o Fortaleza provavelmente vão começar a jogar mais no Castelão? Existe alguma perspectiva de colocar os jogos que o Ceará faz em casa no PV para aproximar um pouco mais o torcedor e até conseguir arrecadar algum custo dos ingressos? Muito bom, muito bom. Outra pergunta bacana. Mandamos ontem à tarde a autorização, uma solicitação ao ofício para a CBF mudando o jogo para o PV. Então, assim, você está me perguntando hoje uma coisa que a gente fez ontem. Então, deixar bem claro. Ontem mesmo, nós mandamos para a CBF a solicitação de mudança de jogo do sábado para o domingo no PV. Estamos só aguardando a posição ainda hoje da CBF. Então, estou alinhando com o Veridiano, com o pessoal do sócio, como é que vai ser, se vai questão de ingresso. Então, até mais tarde, a gente vai ter essa resposta positiva da CBF, nessa mudança de sábado para domingo e às 10 horas da manhã no PV. Fizemos a solicitação ontem. Estamos aguardando o posicionamento para poder alinhar a questão aí de venda de ingressos, sócio entrar ou não, enfim, mas estamos trabalhando nesse pensamento. Vamos pontuar jogo a jogo, né? Vamos pontuar jogo a jogo. Escrevemos 2 estádios com a CBF, né, para deixar claro que... Porque como o PV voltou a ter os jogos, poderia chocar. E eu tinha que escrever 2 jogos, 2 estádios, no mínimo, para poder não chocar. De repente, é um jogo que eu não podia fazer no PV, para onde? Né? Então, eu tive que escrever os 2. E esse primeiro jogo nós imaginamos no horizonte porque nós não tínhamos ainda a certeza da questão do Castelão para atender o clássico. Estava naquela dúvida ainda, vai final do mês, não é e tal. Então, a gente escreveu como se fosse o horizonte. Mas ontem, com a certeza, nós puxamos o jogo para o PV e estamos só aguardando a resposta. Horizonte seria uma alternativa, né, no caso? Sim, né? uma alternativa.
vocês estão pensando em contratar, né? Você já falou das 4 atletas que chegaram, né? Inclusive uma delas, a Karen, que já estava no grupo, acho que Sim. interessante, porque traz aquela experiência, né, do que é o Ceará, do que foi o Ceará. E pensam em fazer outros investimentos. Tem 5 chegando, tem mais outras, como você falou, né? 4, Posso te 5, passar aqui, né, pode chegar. Posso te passar aqui As que estão chegando? Posso te passar já o que já quando temos? eu concluir, você já passa. Eu queria saber o seguinte, Eduardo. Uma curiosidade em relação a essas contratações, porque os times estão montados, né, em sua maioria ali, principalmente os da A1 estão jogando. Os das outras divisões, já tem informações, né, você sabe, já estão treinando, já estão buscando aí também as suas atletas fecharem os seus elencos. De onde vêm esses jogadores? De onde vocês vão conseguir atletas? Porque o plano, ele é bom, mas ele é, de certa forma, pelo que a gente viu em campo, ambicioso. Manter o time na Série A1, eu acho que já é um planejamento ambicioso, porque, como você falou, será hoje um time de Série B, o futebol feminino não tem dinheiro próprio, o dinheiro de vocês vem do futebol masculino, e a maioria das equipes que está na Série A1, de Série A. Então, de onde vão vir essas jogadoras? Como é que vocês vão conseguir tirar de outros clubes essas atletas? O que é que vocês estão pensando em relação a essa questão, que eu acho que o torcedor quer saber, porque daí vem um time com condição de se manter na Série A1. Perfeito, Danilo. Deixar claro para o nosso torcedor, o Ceará é campeão brasileiro da Série A2. Isso impacta muito com as atletas. Nós estamos disputando a Série A1. Então, tem muita gente no mercado. O César já tinha pontuado várias atletas. Mas nós não podíamos fechar. Nós não tínhamos como fechar, porque eu dependia de situações financeiras para que eu pudesse fechar. Danilo, a partir do momento que a gente começou a ter um norte das coisas, a gente começou já a fazer os contatos. Meninas que vêm do Fluminense, meninas que vêm de vários Atlético Paranaense, a gente pontuamos várias atletas de Série A, várias atletas de Série B-A, podemos dizer assim. Algumas das nossas atletas que nós não conseguimos, infelizmente, ficar, estão indo para a Série B, ficaram na Série B, por questão de não ter oportunidade, e outras foram para a Série A. Nós vamos disputar com elas, vamos jogar contra, né? Mas foi feito todo um trabalho, Danilo, de pontuar atletas, de alinhar atletas, e faltava o ok. Conversamos com... Você imaginar, o futebol feminino também tem empresários, viu, Carlos Moraes? O futebol feminino também tem empresários, né? O futebol feminino está se profissionalizando também. E a gente conversou com bastantes empresários, os caras confiaram no projeto, identificaram que será um campeão brasileiro, deram um aval, deram um ok, e essas atletas que nós tínhamos pontuado, estamos agora fechando os contratos, porque aí sim, agora eu tenho condições de fazer isso. Respondendo um amigo, nós trouxemos uma zagueira, a Karen, campeã brasileira conosco, a Miriam, goleira, a Helena, atacante, a Manu, goleira. Então, para o jogo que vem, as 2 goleiras já devem estar, uma como titular, uma no banco de reserva. A Karen necessita de mais uma semana, mais ou menos, aí, de preparação, e a Helena já, inclusive, entrou no jogo passado. Estamos trazendo uma meia, que chega essa semana, um atacante, uma volante, uma lateral esquerda e uma lateral direita, essa semana. Meia, atacante, volante, lateral esquerda e lateral direita. Uma conversa que nós tivemos ontem, foi muito bacana, na nossa reunião, eu já estou também com autorização da gente buscar mais 4 ou 5 atletas, que é onde eu falei que vai chegar em torno aí de 13 a 14 atletas de reforço para o clube, que essas outras seriam sim para a semana que vem. Então, as posições eu não vou falar nesse momento, porque a gente está em fase de negociação e de fechamento. Mas, assim, nós estamos reforçando com essa autonomia que foi dada, com essa confiança que foi dada ao trabalho. Deixar claro, pessoal, que os 2 placares pesa. Mas ninguém pode esquecer o que aconteceu, não, pessoal. O que esse departamento fez? O que esse departamento conquistou? Vários de vocês mesmo já me procuraram, elogiando, abraçando a causa, abraçando o projeto. Isso é de bastante alegria para a gente. Isso nos dá mais ânimo, mais vontade de trabalhar. Então, só para deixar claro, Danilo, que a gente está pontuando, sim, e foram conversados com os atletas, com empresários, e a gente já tinha pontuado isso. Eduardo aqui, Horácio Neto, do Jornal O Povo, da Rádio Povo CBN. É sempre um prazer estar falando contigo, Eduardo. Prazer, meu irmão. 2 questões. Primeira,
o quanto você acha que talvez esse discurso que você falou hoje, se ele tivesse sido feito mais cedo, ali num período que o Ceará não estava com tantas certezas assim, mas deixando claro para o torcedor que essas possibilidades poderiam acontecer, que o clube teve que rescindir com atletas, todas essas questões que você pontuou hoje, você não acha que talvez o melhor momento tivesse sido mais cedo para o torcedor entender como seria a temporada 2023? Segundo ponto, a gente viu uma comoção muito grande nas redes sociais dos torcedores defendendo o time feminino. A minha pergunta é, Eduardo, não tem de forma nenhuma como você viabilizar financeiramente a equipe feminina, conseguir um patrocinador, conseguir uma transmissão, não sei, tentar monetizar essa equipe feminina, porque a gente observa que o time está na principal divisão do Campeonato Brasileiro, a gente observa que o torcedor está engajado com a equipe feminina e ainda assim a gente segue observando discursos que o futebol feminino é difícil da gente monetizar, é difícil da gente montar um time. Será que não é possível a gente aproveitar o Ceará, aproveitar essa vontade do torcedor de acompanhar o futebol feminino, esse momento que a equipe vive, para tentar fazer um crescimento no investimento no futebol feminino? Pô, a primeira pergunta era outro foco no momento, meu irmão. O clube estava totalmente alinhado numa situação presidencial naquele momento, de renúncia, uma pressão muito grande com relação à queda. Não tinha, Horácio, espaço para isso, entendeu? Não tinha condições de estar vindo aqui a vocês ou a torcida para falar daquilo que a gente poderia fazer ou não do futebol feminino. Não tinha, cara. Eu estava trabalhando nos bastidores para que as coisas andassem. Foi um trabalho pesado, irmão. Pesado. Né? Só chegar ao ponto e imaginar que não vai ter, tá aí, cara, tem. Estamos participando, estamos contratando, estamos investindo. O clube está abrindo as portas, o clube está dando oportunidade, dando emprego. Mas naquele momento não era o foco. Né? Horácio, sim, uma conversa muito boa também ontem referente a isso. A gente está buscando, irmão. Tem algumas empresas que, devido também a essa instabilidade política, atrapalhou, cara. Atrapalhou. Os caras ficam com o pé atrás. Como é que vai ser? Não, vou, não vou. Né? E a gente sabe, inclusive amigos nossos, conhecidos nossos, empresários daqui do estado, empresários daqui da capital, que agora, assim, as portas se abrem. E a gente está buscando isso, cara, para se bancar. O projeto vai se bancar. É um ano difícil? É um ano difícil. É um ano de Série B para o futebol profissional? É um ano de recurso lá embaixo com relação à comparação no ano passado, ou a comparação com aquilo que poderia ser para esse ano se nós estivéssemos na A? A conversa que nós tivemos ontem com o presidente ficou claro. Se tivesse permanecido, essa conversa não estava existindo, não. O elenco tinha permanecido, tinha saído alguns atletas, tinha contratado outras, reforçado com um nível melhor e estavam jogando. Ou, né, pontuando, ou disputando, enfim. Mas estamos buscando, irmão. Tá bem mais fácil a partir de uns dias para cá. Por esse motivo, eu estou divulgando para vocês as contratações que nós estamos fazendo. Vai dar certo. Vai dar certo. Eduardo, bom dia. Bom dia, Sérgio. Serginho Cavalcante. Eduardo, eu tenho uma amiga, ela é professora de educação física, professora Karine. Certamente ela está acompanhando nesse momento a entrevista, através das redes sociais. E eu lembro que ela ficou muito feliz, porque ela é ardorosa torcedora do Ceará, e ela ficou muito feliz quando o futebol feminino, né, surgiu. Inclusive, comemorou bastante o título de campeão brasileiro, fez festa, fez tudo com as amigas, e eu louvo muito isso. E ela, esses dias, né, me procurou e disse assim: Serginho, professor Serginho, o que é que está acontecendo com as meninas, rapaz? Como é que pode acontecer isso? Eu sou tão feliz com o futebol feminino, vibro tanto, acompanho tanto. Então, Eduardo, já que foram falados aqui, perguntados sobre questão orçamentária, o futuro, eu vou aqui trazer essa minha indagação mais para o lado sentimental, de sentimento. O que dizer, Eduardo, para a professora Karine, para tantas mulheres que estão felizes com o futebol feminino em ascensão, não só aqui no Ceará, mas em todo o país, em todo o mundo. O que dizer para a professora Karine e várias torcedoras alvinegras nesse momento que, como você mesmo disse, dói, né? 2 goleadas
que a gente não pode nem falar. Sim. A verdade é essa. Mas o que dizer para a professora Karine e para essas que torcem pelo Alvinegro de Porangabuçu? Beleza, Sérgio. Pedir desculpas, né? Em primeiro lugar, pedir desculpas pelo que aconteceu. O início de temporada ruim, falho, né? Um início de temporada que nós não imaginávamos sendo campeão brasileiro. Pedir desculpas ao nosso torcedor, à nossa torcedora, né? Desses 2 placares elásticos que a gente teve agora. Vamos tentar reverter isso, pode ter certeza disso. Segundo, Sérgio, pedir para vestir a camisa do projeto, para abraçar o projeto conosco. Nós precisamos de vocês, torcedor. É o momento da gente se unir. É como vocês colocaram agora há pouco, as redes sociais, a torcida, né? O próprio Horácio falou a respeito do zum criado nesses momentos ruins do começo da temporada. Mas é um momento da gente se abraçar. É o momento da torcida abraçar, vestir a camisa do projeto. A gente precisa muito de vocês, torcedor. Vocês aqui dentro, vocês fazem a força. O nosso sócio-torcedor está abraçando a causa. Vai ser divulgado daqui a pouquinho ações relacionadas ao futebol feminino, ao futsal. Esse é o momento da gente se abraçar. É o momento da gente dar a volta, de girar, fazer o giro do que aconteceu negativo. É todo mundo junto, cara. Será todo mundo junto? É como já dizem, né? Unido, a gente é imbatível, a gente é forte. Também no futebol feminino, Sérgio. Nós fomos campeões brasileiros, amigo. Nós fomos o primeiro time da Série A2 do Brasil. Por que não reverter isso agora? Nós vamos trabalhar para que a gente reverta. A gente precisa muito do torcedor. Cheguem junto, compareçam aos jogos, colaborem com tudo que vai ser lançado agora em março para o futebol feminino e para o futsal, que são 2 partes que eu estou à frente aqui do clube. Peço muito ao torcedor que faça isso, Sérgio. E peço, mais uma vez, desculpas pelo que aconteceu. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Obrigado.